Muitos cristãos desejam ter uma vida de oração profunda com Deus, mas acabam se distraindo com tantas coisas, não conseguem ter o hábito diário de orar e outros até não sabem como orar, como começar a falar com Deus. Mas hoje eu quero te mostrar como romper todos esses problemas e entender o que é verdadeiramente orar a Deus e quais tipos de orações que nós vimos esses 30 dias. Como nós podemos nos achegar ao Senhor com uma oração intencional, com constância e buscando mais intimidade com Deus. Seja bem-vindo ao canal Palavra que Alimenta. Aqui nós nos alimentamos da Palavra de Deus todos os dias, com devocionais diários. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve para você se alimentar da Palavra de Deus todos os dias. Nós encerramos uma série de 30 dias de oração da Bíblia e hoje nós vamos ver como deixar de ter uma vida de oração mecânica e inconstante para mergulharmos profundamente na oração e na intimidade com Deus. E hoje nós vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que vai dizer: Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aqui nós vemos que a oração é uma necessidade nossa para conseguir nos aproximar de Deus, que nós precisamos orar sem cessar, sem desistir, sem desanimar. E algo que nós precisamos entender antes de mais nada é que a oração é um diálogo com Deus, é uma conversa, não é palavras repetidas, frases repetidas, mas é como uma conversa, como se eu estivesse conversando com uma pessoa. Então, eu preciso estar neste momento com o coração aberto para conversar com Deus e entender que aquilo que eu estou fazendo não é uma obrigação, mas sim um privilégio. É um privilégio meu poder estar falando com Deus. É um privilégio meu poder estar conversando com o meu Pai, com o meu Senhor. E ao invés de iniciarmos as nossas orações pedindo algo a Deus, nós precisamos mudar isso e passar a adorar o Senhor no início das nossas orações, a nos colocar na presença de Deus para adorar a Ele, para engrandecer o nome dEle. Porque muitas vezes nós já vamos de primeiro momento pedindo muitas coisas ao Senhor e nos esquecemos de entregar o nosso louvor, a nossa adoração a Deus. Porque quando nós adoramos a Deus, nós atraímos a presença dEle. Nós chamamos o Espírito Santo a estar presente naquela oração, conduzindo aquela oração. Então passe a adorar o Senhor antes de mais nada. E depois então você vai agradecer a Deus por tudo que Ele fez na tua vida, por tudo que Ele tem te proporcionado viver, pelo ar que você está respirando, por mais um dia você ter acordado. Agradeça a Deus, comece a se lembrar de tudo que você é grato e fale ao Senhor, declare a sua gratidão a Deus. Não se esqueça que você precisa ser grato ao Senhor. Então adore ao Senhor primeiramente e depois agradeça a Deus. E em seguida busque arrependimento, busque o perdão do Senhor. Procure analisar naquilo que você falhou com Deus, naquilo que você pecou e se arrependa verdadeiramente. Reconheça os seus pecados. Faça assim como Davi fez, reconheceu todos os seus pecados diante de Deus. E assim o Senhor curou ele, o Senhor restaurou a sua vida, o Senhor transformou a sua casa. Então não deixe o pecado te adoecer, mas busque reconhecê-los diante de Deus e clamar pela graça e misericórdia de Deus. E aí então você coloca os seus pedidos diante do Senhor. Você começa a pedir ao Senhor aquilo
que você precisa, as suas necessidades. Comece a apresentar ao Senhor tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que você está passando. Não esconda nada do Senhor, porque o nosso coração, o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece cada detalhe que se passa em nosso interior. Você não precisa fingir estar bem, você não precisa fingir que é forte, mas você pode ser você mesma, você pode ser transparente na presença de Deus, porque Ele te conhece melhor até mesmo do que você se conhece. Ele sabe muito melhor aquilo que está se passando dentro de você. Então, fale ao Senhor, fale tudo ao Senhor, coloque aos pés dele e busque a presença dele, que pode suprir todas as suas necessidades. Porque quando nós entregamos tudo nas mãos, no controle de Deus, nós estamos nos submetendo à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E nós não precisamos nos preocupar em fazer a vontade de Deus, porque nós não precisamos ter dúvidas. Ela é perfeita, ela é a melhor escolha para as nossas vidas. Então entregue tudo nas mãos de Deus, confiando e sem esconder nada dele. Somente entregue. Independente daquilo que você precisa, se é uma cura, se é uma provisão de Deus, fale ao Senhor. Ele quer que você fale a Ele, Ele quer que você mostre a Ele aquilo que você precisa. Mesmo que Ele saiba, ainda Ele quer ouvir da sua voz. Ele ainda quer ouvir da sua boca. Então converse com Ele. Mostre tudo aquilo que você está sentindo. E coloque tudo nas mãos dele, no controle dele, na vontade dele. E aí então você vai entrar com a oração de intercessão, onde você vai interceder pelas pessoas que estão precisando da sua oração. E desde o início, e principalmente neste momento, deixe que o Espírito Santo conduza a sua oração, para ele te conduzir por quem você precisa interceder e pelo que essa pessoa precisa. Interceda pelas vidas que estão necessitando da sua oração naquele momento, porque nós precisamos também interceder pelas pessoas. Não podemos ser egoístas e orar apenas pelos nossos pedidos, por aquilo que nós precisamos, mas nós precisamos orar também por aqueles que estão ao nosso redor, porque eles também precisam ser curados, transformados, libertos e renovados pelo Senhor. Então esteja sensível ao direcionamento do Espírito Santo para que você interceda por outras vidas. E não se preocupe em escolher palavras certas, em falar bonito, ou até mesmo em passar horas orando. Não, se preocupe em falar aquilo que está no seu coração. Se preocupe em orar aquilo que for necessário, até o momento em que o Espírito Santo der o amém. Você não precisa criar uma regra de que eu preciso orar 1 hora. Até porque se você não tem esse hábito, isso vai se tornar algo cansativo, vai se tornar uma obrigação para você. E a oração não é isso. Então comece aos poucos. Comece com 5 minutos, mas com 5 minutos intencionais, com 5 minutos buscando a direção do Espírito Santo. E faça dia após dia, continuando, evoluindo a cada dia. Quando você perceber, você já está passando 1, 2 horas na presença de Deus sem nem sentir aquele tempo passar. Então comece devagar, mas faça todos os dias. Crie um hábito de orar ao Senhor, de falar, de conversar com Deus. Mas não ore a Deus somente naquele momento que você tirou para se colocar na presença de Deus, um momento devocional a Deus. Mas converse com Deus em todos os momentos. Quando você estiver trabalhando, lavando a louça, quando você estiver dirigindo, trabalhando, independente daquilo que você estiver fazendo, fique com a sua mente conectada com Deus.
conversando com Deus, ligada na palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Você vai perceber que a sua intimidade com Deus vai crescer dia após dia, porque você está voltando os seus pensamentos a Deus, você está meditando na vontade de Deus, você está meditando na palavra de Deus. Então comece a criar o hábito para que você quebre todas as barreiras das desculpas e passe a ter uma oração diária com Deus, uma comunhão diária, buscando colocar em prática todos esses ensinamentos que nós tivemos hoje. Inicie a sua oração com adoração para buscar a presença de Deus. E quando a presença de Deus se manifestar, então você agradeça ao Senhor, agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida e peça perdão ao Senhor, se arrependa. E aí então o Espírito Santo vai conduzir a sua oração nas suas petições, quando você vai entregar tudo ao Senhor, e também na intercessão pelas pessoas que precisam. Busque colocar em prática tudo isso e você vai ver a sua vida de oração sendo transformada. Você vai ver a sua intimidade com Deus crescendo a ponto de você mergulhar cada vez mais profundo, a ponto de cada vez você querer mais de Deus, que você não vai se conformar com aquilo que você está vivendo. Você vai querer sempre mais. Você vai evoluir de 5 minutos a 1 hora, a 2 horas, sem nem mesmo perceber. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Pai, eu oro por essa vida que está me ouvindo agora, que ela possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo, motivada pelo Teu Espírito Santo a buscar uma vida de oração constante, a criar hábitos de comunhão e adoração contigo, que ela possa reconhecer o Senhor todos os dias na vida dela, buscando entender a necessidade que ela tem de conversar contigo, que ela venha entender o privilégio de poder acessar o Senhor todos os dias, de poder ter comunhão, de conversar com o Senhor, porque nós somos privilegiados, Senhor, porque outrora o homem não tinha acesso livre ao Senhor, mas hoje o véu se rasgou e nós podemos conversar com o Senhor todos os dias, aonde quer que nós estejamos. Por isso que essa pessoa possa entender o privilégio que é orar, conversar com o Senhor, que ela deseje conversar com o Senhor todos os dias, que todas as barreiras, as distrações que se levantam para tentar impedir essa pessoa de orar, de falar contigo, venham cair por terra no nome de Jesus, e que essa pessoa possa destravar uma vida de oração, um hábito de comunhão contigo todos os dias, que ela possa orar ao Senhor todos os dias, buscando a tua presença a cada dia, que ela possa evoluir na intimidade e na oração contigo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, comenta aqui embaixo. Eu vou colocar em prática. E compartilhe essa palavra com mais pessoas, porque muitas pessoas ainda têm dificuldade em orar, dificuldade em entender o que é e como orar. Então seja um canal de bênção na vida das pessoas ao seu redor. E não se esqueça de se inscrever no canal para se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Que Deus abençoe a sua vida.